Todos bem? Animados com esse tempinho gostoso, fresquinho, depois de um calor sufocante que eu sei que vocês tiveram por aqui? Pois sintam-se abençoados, porque por aqui tem essa história de despencar a temperatura, né? Para nós lá, gente, isso não acontece. Fica nos 33, 34 e nada de baixar. Um calor terrível. Então, para mim é um presente, mais uma vez, estar aqui na Serra Gaúcha, com esse tempo ameno, que eu adoro. Adoro um friozinho que não chega para a gente lá em Goiânia. Então, é um presente que a gente recebe estando aqui com vocês nesta manhã. E também, especialmente, porque estamos falando dessa obra, que é, como disse o Felipe, uma obra muito especial. E eu confesso para vocês, e eu gosto sempre de dizer isso, quando eu me tornei espírita, em 1990, que eu descobri o espiritismo, e eu digo que eu descobri porque foi assim mesmo. Eu fui criada numa tradição católica. Quando eu cheguei à adolescência, eu tinha muitos questionamentos. Eu era uma adolescente que perguntava demais, que queria saber muito. E o grupo de jovens da minha igreja, o meu coordenador, uma vez ele disse assim para mim: minha filha, você pergunta muito. Não se preocupe com essas coisas, não. Isso são mistérios de Deus. Não se preocupe com isso. E, para mim, aquilo não atendia. Eu dizia, mas como assim mistérios? Eu preciso saber. E, nessa época, eu comecei, então, a buscar. Eu comecei a ia nas igrejas evangélicas, buscando, adorava a parte do louvor, mas, quando vinha a pregação, o que eu ouvia também não me satisfazia. Espiritismo, nem pensar. Porque eu imaginava que era aquilo, né? Coisa de macumba, coisa do demônio, as ignorâncias que a gente tem por não conhecer nada de nada. Até que alguém me emprestou um romance espírita. E eu sempre gostei demais de ler. E lendo um romance espírita, eu falei, puxa, que coisa interessante. E comecei a ler os livros espíritas. E em 1990, no iniciozinho do ano, eu vi um anúncio nos classificados de um jornal de grande circulação lá em Goiás, convidando para o início de um curso, estudo sistematizado da doutrina espírita, que começaria naquela semana na Federação Espírita de Goiás. E o meu marido viu aquilo e disse assim, olha, eu acho que isso aqui vai te interessar. E eu olhei e falei, interessante, eu quero saber mais sobre isso, e fui. Então, eu tive a felicidade de conhecer o Espiritismo da melhor forma possível, que é participando de um grupo de estudo, né, numa metodologia bacana, que é o ESG. E eu me recordo que, quando eu comecei, então, a estudar, ávida por aqueles conhecimentos, e o ESG ele tem uma bibliografia muito rica, né? Ele nos indica obras muito maravilhosas, as pessoas diziam para mim assim, olha, um livro que você não deve ler, por enquanto, é Memórias de um Suicida. Porque esse livro ele é muito pesado. Não leia Memórias de um Suicida. E eu tinha medo desse livro. Eu lia muita coisa, eu estudava outros livros e eu pensava assim, não, esse não. Né? Naquela época, eu achava até que a capa dele era uma capa meio macabra, né? Uma sinistra, aquela coisa assim. E eu pensava, não, Memórias de um Suicida de jeito nenhum. Muitos anos depois, quando eu li as outras obras da Dona Ivone, né? Que ela sempre trabalha a temática do suicídio, eu me dispus e me encorajei a buscar o Memórias de um Suicida. E eu confesso que no comecinho do livro, né, como disse o Hélio, os primeiros capítulos do livro, a gente fica um pouco impactado mesmo. Né? Nós ficamos um pouco impactados com aquela realidade. Mas só, gente, que depois de um certo tempo ali, naquele comecinho, quando a história começa a se desenrolar e que os nossos personagens são socorridos e levados à Colônia Maria de Nazaré, é tão maravilhoso, é tão consolador, que eu posso dizer assim hoje, sem medo de errar, que é um dos livros mais consoladores que nós temos na doutrina espírita. Porque nós aprendemos com Memórias de um Suicida que nada está perdido. Que aquele que, pelo desespero, pela dor enorme, ele imagina que ele possa fugir do sofrimento pela porta falsa do suicídio, e aí ele descobre que isso não é possível, para ele também tem saída, tem solução. É claro que nós temos que lidar, nós temos que enfrentar a reação daquela nossa ação ao tirar a vida, mas nós temos uma esperança de uma felicidade futura que o livro nos traz.
E, conforme foi relatado pelos nossos irmãos, os nossos personagens, que são 5, o Camilo, que foi quem ditou para nós a história por meio da mediunidade da Ivone, nós temos o Jerônimo, nós temos o Mário, o Belarmino e o João. Esses 5 se afinizaram desde a permanência deles lá no Vale Sinistro, que é como eles chamam o Vale dos Suicidas, e eles foram socorridos juntos. Foram para o hospital juntos. Então, eles estavam sempre ali trocando impressões acerca daquela nova realidade que os cercava. E uma expectativa que todos eles tinham, uma expectativa muito grande, era de retornar a Portugal. Eram todos portugueses, eles queriam muito retornar à terra natal, eles queriam muito poder visitar a família, ver como estavam os familiares. E sempre que eles tocavam nesse assunto, a orientação dos benfeitores que os estavam ali protegendo era: ainda não é o momento adequado. Vocês precisam aguardar o momento certo. Mas Jerônimo era rebelde. Jerônimo insistiu demais. Jerônimo não aceitava, porque ele dizia assim: eu preciso saber como está a minha família. Eu preciso contar para a minha família que eu não morri. Eu preciso vê-los. Eu preciso ver como está minha filha, Margaridinha, a caçulinha. Eu preciso ver como estão os outros, a minha esposa. Eu tenho que voltar. E tanto ele insistiu, que os benfeitores disseram: então tá bem, você vai por sua conta e risco. E ele foi. E, como era previsto, a situação que ele encontrou foi uma situação muito difícil. Porque quando ele chegou, a família já não morava mais na mesma casa. Ele era um comerciante rico, que tinha acostumado a família de uma forma com vida de luxo, de facilidades, a esposa muito frívola, sempre com muito luxo, com muitas facilidades. E quando ele se viu na situação da derrocada financeira, ele não teve força moral suficiente para enfrentar a situação. E o orgulho, né, e a vergonha, a humilhação diante da sociedade fez com que ele tentasse, né, fugir daquele problema pelo suicídio. E a consequência desse suicídio foi trágica para essa família, porque eles perderam tudo. A mulher, que não tinha aquela fortaleza moral, os filhos menores, ela levou com ela a filha menor, a Margaridinha. Elas foram viver numa zona portuária, numa zona de prostituição. Então, elas, além de venderem peixes, ela, desde muito cedo, prostituiu a filha. Ela se prostituía e prostituía a menina. E quando Jerônimo chega e se depara com essa situação da filha, a Margaridinha, a querida do seu coração, sofrendo uma vida de sofrimento, de prostituição, totalmente degradante, o filho, que era a esperança da perpetuação do seu nome, da sua família, o filho preso, porque havia se envolvido com más companhias e praticado crimes e estava preso, e a mulher, numa crueldade, tratando a filha numa crueldade, e ele fica tão desnorteado com aquilo, ele ainda não estava pronto para encarar aquela realidade. E aquilo causa a ele um estado de perturbação muito grande. Então, naquele momento em que ele fica totalmente desesperado, desnorteado, vêm os benfeitores da colônia Maria de Nazaré e o recolhem e o levam de volta à colônia. Só que não mais para o convívio dos amigos. Os amigos não mais o encontram. Ele é levado para um outro departamento, para um outro local. E os amigos, então, prosseguem naquela vida ali do hospital, até que chega um momento em que eles são convidados pela direção da colônia, e irmão Teócrito informa aos 4 que, a partir daquele momento, eles estariam recebendo alta do hospital Maria de Nazaré. Não que eles estivessem totalmente curados, mas que, a partir daquele momento, o tratamento seria muito mais relacionado aos males espirituais, psíquicos, não mais ao corpo, ao perispírito, que esse já estava harmonizado. Então, eles são convidados a se mudarem para um novo local, uma morada que ficava ao lado do hospital, chamada Pavilhão Indiano ou Mansão das Rosas, que era um local que era cercado por muitas rosas, como nós já sabemos que é uma característica, né, lá da colônia Maria de Nazaré.
E quando eles chegam, então, nesse novo local, uma coisa que eles observaram e que era muito marcante para eles, era sempre aquele tempo nublado. Eles falam das brumas, né? Que ainda ali, aquela cerração, aquele tempo, o sol não chegava em toda a sua plenitude ali, mesmo ali na Mansão das Rosas. E eles são informados que eles passarão por um período de aprendizado em que eles conhecerão os diversos departamentos da colônia. Como é que era o funcionamento dessa colônia? E o primeiro posto que eles iriam conhecer, eles começariam esse trabalho de conhecimento pelo departamento de vigilância, pela torre de vigia. Então, no dia combinado, eles começam a se deslocar da Mansão das Rosas, onde eles viviam, para este novo local onde ficaria a torre de vigia. E no trajeto, enquanto eles estão a caminho, eles olham aquela imensidão, porque a colônia é imensa. Olhando aquela imensidão, eles se lembram de Jerônimo. E aí, Camilo fala, onde estará o nosso amigo Jerônimo? Em que lugar dessa vastidão se encontrará o nosso amigo? E o doutor Roberto de Canaleiras, que era um dos que estava acompanhando, diz assim, Jerônimo se encontra no isolamento, distante daqui, no isolamento. Aí ele diz assim, isolamento? Como assim? Aí ele explica que o isolamento é um departamento que funciona como uma espécie de prisão, mas que o termo prisão não serviria para descrevê-lo, porque a forma pedagógica de lidar com as pessoas que ali viviam era diferente das prisões da terra. Então, o termo prisão seria um termo que não agradaria muito aos diretores da colônia. Então, eles preferiam isolamento. Mas, na verdade, ele estava restrito àquele local, impedido de sair dali. Não é? Ele estava, entre aspas, preso. Aí o Camilo se espanta e fica até indignado. E diz assim, mas como assim? Preso? Será possível que mesmo depois da morte, aqui no plano espiritual, o espírito pode se ver na situação de ser preso? E aí o doutor Roberto diz a ele assim, Camilo, muito me espanta o seu espanto. Porque, veja bem, malfeitores na terra nós temos aos montes. E lá na terra, muitas vezes, é necessário esse recolhimento e eles são presos. Os malfeitores que existem na terra também permeiam, estão aqui no plano espiritual, em muito maior número. Espíritos que ainda não aprenderam a se comportar, espíritos desregrados, que não podem ficar soltos, porque prejudicariam imensamente, não somente aqui, a convivência no plano espiritual, mas a sua influência entre os encarnados seria terrível. Então, esses espíritos, eles sim são mantidos restritos para evitarem-se problemas muito maiores. E muito me espanta você se espantar com isso, né? É algo normal. Assim como na sociedade terrena existe a necessidade de se prenderem alguns indivíduos que perturbam a ordem, não é diferente aqui no plano espiritual. Essa necessidade também acontece. Então, Jerônimo, foi necessário que ele fosse restrito em função da rebeldia dele. Aí o Mário Sobral, que tinha uma história muito interessante, muito triste, porque o Mário, além de ser suicida, ele era homicida. Ele havia matado a sua amante, Eulina, e tinha cometido suicídio em seguida. Então, ele tinha a consciência duplamente culpada pelo homicídio e pelo suicídio. E o sentimento de culpa no Mário era muito forte, muito intenso. E quando ele fica sabendo disso, ele diz assim, mas me espanta muito que eu, que sou duplamente culpado, estou aqui, livre, sendo conduzido pelos amigos, enquanto Jerônimo, que só cometeu o erro contra ele mesmo, está preso. E aí o doutor Roberto explica, você, Mário, é um espírito sinceramente arrependido. Você percebe o erro que praticou e quer se regenerar. Jerônimo se rebelou contra a realidade.
Jerônimo não aceitou a condução que os benfeitores da colônia queriam dar à recuperação dele. E por não respeitar essa decisão, ele se perturbou, causou tanta perturbação, visitando a família no momento inadequado, né? Contrariando os conselhos dos benfeitores. Por isso, para a própria proteção de Jerônimo, é que ele se encontra detido, que ele se encontra preso. Então, a gente observa que ainda no plano espiritual, os espíritos, eles cuidam de nós, muitas vezes até com remédio amargo mesmo. É necessário, vamos prendê-lo aqui, para que ele não se perturbe mais, para que ele não se machuque mais, para que ele não cause mais mal a ele próprio, além de causar mal também às outras pessoas. E aí eles chegam lá na torre de vigilância. E aí o que Camilo diz sobre a torre? Ele diz assim: a torre defendia um posto avançado da vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. A torre ela tinha um papel importantíssimo para o bom funcionamento da colônia Maria de Nazaré. Então, eles trabalhavam, inclusive, filtrando as emanações mentais inferiores que assolavam ali aquela região, protegendo todo o trabalho da colônia. Era uma dependência do Departamento de Vigilância, situada em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores, sendo dever seu a estes combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes. E diz ainda: encaminhar para outras paragens infelizes perseguidos por obsessores, que a todo custo na colônia se desejam abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicidas. Porque o que acontece? A colônia Maria de Nazaré, ela é uma colônia especializada para tratar suicidas. Então, se chegassem ali aos seus portões, às suas portas, espíritos perseguidos por obsessores, em sofrimento, rogando auxílio, socorro, eles não seriam permitidos o ingresso na colônia Maria de Nazaré, a menos que fossem suicidas. Se não sendo o caso, eles seriam encaminhados para atendimento e socorro em outros locais, mas não ali. Quem fazia esse trabalho era justamente a torre de vigilância, esses companheiros. E quando eles chegam lá, eles são recebidos pelo coordenador, o Padre Anselmo, e o Padre Anselmo dá logo uma informação a eles, que eu achei muito curiosa, porque lembra muito o nosso trabalho nas nossas casas espíritas, né? Ele diz que eles estão sobrecarregados de trabalho, que eles acabam assumindo diversas funções, porque eles não têm o número de trabalhadores suficiente para fazer tudo. Então, eles precisam se desdobrar e atender a múltiplas funções para dar conta do trabalho. E aí eu pensei, igualzinho aqui, né? Que a gente na casa espírita também acaba fazendo de tudo um pouco, porque não tem gente para ajudar a fazer tudo, né? No plano espiritual também falta trabalhador voluntário. E eles começam, então, a visita pelo andar superior da torre. E quando eles chegam nesse andar superior, eles encontram um ambiente, uma sala imensa, circular, com salas diversas, 3 grandes salas, todas com janelas envidraçadas, onde eles podiam ver o interior. Mas eles só podiam observar pela janela, eles não podiam entrar. Nessas salas só entravam as pessoas que trabalhavam ali, né, que eram especializadas naquele tipo de trabalho. E aí ele começa a descrever o que ele via naquelas salas. Então, numa delas, ele via grandes monitores, que ele dizia que os monitores das enfermarias do hospital pareciam pequenos diante da magnitude daqueles ali. Numa outra sala, ele via potentes telescópios que tinham uma capacidade de enxergar a distâncias imensas, enormes. E aí ele pergunta, por quê? Para que servem esses aparelhos? Aí o Padre Anselmo vai explicar que ali funcionava um sistema de vigilância em várias regiões do plano espiritual. Não somente no Vale dos Suicidas, mas em outras localidades também do plano espiritual,
com o objetivo de monitorar, acompanhar o caso dos suicidas. Para quê? Para observar e identificar o momento adequado do socorro, em que eles pudessem ser socorridos. E aí ele pergunta assim, mas em que condição isso acontece? Quando é que, enfim, pode-se socorrer aqueles que sofrem? Porque o Hélio mesmo disse, quando eles estavam lá no vale, e que chegava aquele comboio para levar os que seriam acolhidos, e os nomes eram lidos, e eles esperavam com uma angústia que o nome deles fosse lido e não acontecia, até que por fim, né, chegou a vez deles, ele perguntou, como é que se decide quem é que vai ser socorrido? E aí o Padre Anselmo diz que, na verdade, o que determina é o fim do fluido vital que o Espírito ainda traz consigo. Né? Como Felipe disse, o tempo que ele ainda tinha que viver como encarnado, que ele tem aquele fluido vital que ele conserva ainda no seu perispírito, isso impede que ele seja socorrido. Mas uma vez extinto esse fluido, estando ou não arrependido, esse espírito estaria apto para ser levado para a colônia Maria de Nazaré. Então eles ficavam ali identificando esses casos. E aí o Padre Anselmo diz assim, quando o espírito do suicida chega ao vale, ele já conseguiu um grande feito, porque ele já está mais próximo do socorro. Aí eles se assustam e dizem assim, como assim? Quer dizer que existe lugar pior do que o vale? Porque eles imaginavam que o Vale dos Suicidas era o pior lugar do mundo. Aí ele disse, sim, alguns espíritos não conseguem chegar ao vale. Se chegaram, já estão sob a proteção de Maria. E ele diz, mas como isso acontece? E aí Padre Anselmo explica que, em alguns casos, o suicida ele é levado por obsessores que os seduzem e os levam e os escravizam em zonas terríveis, em zonas de cavernas, em zonas dentro da terra, né? Regiões de muito sofrimento, nas furnas. E eles ali são escravizados e passam por situações de muito sofrimento. Até que, por fim, possam ser ajudados e dá um trabalho enorme para a equipe espiritual para conseguir penetrar naqueles antros para libertar aquele suicida que está no momento de ser ajudado. Então, eles ficam surpresos, porque a situação deles poderia ter sido ainda pior. E aí ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, e como é que a colônia fica sabendo dos suicidas que não conseguiram chegar ao vale? Como é que eles sabem daqueles que foram aprisionados? Aí eles dizem, primeiro, nós temos aqui, que hoje faz parte do grupo de trabalhadores da colônia, da vigilância, ex-trabalhadores das furnas lá. Ex-obsessores que se arrependeram, que foram atendidos e que hoje se dedicam ao trabalho do bem, com vistas à sua recuperação. Estes auxiliam porque conhecem bem a região. Então, eles identificam locais, eles ajudam nesse sentido. A outra forma é justamente por aquela equipe de vigilantes que ficam com aquele sistema de telescópios, de binóculos superpotentes, que ficam vigiando todas as regiões. E uma das principais formas é ordens que vêm do mais alto, da própria Maria de Nazaré. Aí ele pergunta, mas como assim? Como que Maria de Nazaré fica sabendo? Pelas preces que são endereçadas a ela. Então, quando o suicida, ali naquela situação de sofrimento, ele pede o auxílio, ele ora com sinceridade, aquela prece chega até Maria. E Maria, então, identifica e dá a ordem para que ele seja resgatado e socorrido. É algo maravilhoso, não é? É algo maravilhoso. E numa terceira sala, ele observa, a terceira sala é como se fosse uma usina eletromagnética. E ele é informado que ali funciona realmente como uma usina. E aquela sala é responsável por toda a parte de energia, de eletricidade para a colônia. Tudo é gerado ali.
de uma forma que nós ainda não compreendemos, né? Porque aprendemos aqui como gerar energia elétrica da matéria. E eles têm lá a forma de gerar a energia do plano espiritual. Bom, seguindo. Depois que eles, então, conversam, o livro, meus irmãos, ele é muito rico em detalhes. É um livro que a gente vai lendo, e a cada vez que a gente lê, a gente descobre coisa nova, né? Eu, particularmente, quero dizer para vocês que eu gosto demais do audiolivro. Quem ainda não conhece, vale a pena. O audiolivro, ele é uma novela. E é como se você se transportasse, né? Ouvindo aqueles diálogos, a forma como eles construíram. Ficou muito bem construído. E então são muitos detalhes. Esse diálogo que eles têm na torre é muito rico. Então aqui a gente traz assim um resumo, né, uma ideia, mas que vocês tenham depois a curiosidade de buscar o livro ou de ouvir a radionovela, porque vale muito a pena. E ouvir várias vezes. Eu tenho no meu celular. Eu já ouvi várias vezes e eu tenho que ouvir muitas ainda, porque tem muita coisa que eu sei que eu preciso ainda aprender, né? Tá no YouTube, gratuito, tá? Gratuito no YouTube, para quem quiser, tá? Mas o livro, é claro que é insubstituível, né? A gente precisa dos dois. Depois disso, quando eles encerram a visita na torre, eles voltam para o Pavilhão das Rosas, ali eles descansam, e no dia seguinte, eles vão visitar um outro departamento da colônia, que é o manicômio. No manicômio, eles ficam muito impressionados com o que eles veem. E eles, a princípio, ficam até assustados. E aí, o irmão que dirige o manicômio, que é o irmão João, que é um espírito indiano, psiquista, ele diz assim: não se assustem, eles não fazem mal a ninguém, eles não podem fazer mal. Eles são espíritos que estão num estado de torpor, de desânimo tão intenso, tão deprimidos, e muitas vezes com movimentos espasmódicos, repetitivos. E Camilo, observando isso, pergunta: por que eles se apresentam dessa forma, como se estivessem num estado de convulsão o tempo inteiro? Aí ele diz: esses são espíritos viciados em cocaína. Vejam só, espíritos viciados em cocaína, que ainda não conseguiram se livrar dos efeitos do vício sobre o corpo espiritual. E aquilo se reflete na forma como eles vivem ali, naquele local. Então, são aqueles espíritos que foram socorridos, mas que eles vivem num estado de depressão tão forte, tão intenso, que eles não têm noção da realidade que os cercam. Eles vivem como que se hebetados, né? Naquele torpor, naquele estado. São espíritos que a solução para eles é a reencarnação. E, no caso deles, eles não têm condição de participar do planejamento reencarnatório. Eles não têm essa lucidez. E aí Camilo pergunta: mas então quem que cuida do caso deles? E o irmão João diz: nós mesmos. Nós, os diretores da colônia, né? Nós estudamos cada caso, avaliamos o que é melhor e desenvolvemos o planejamento e os reconduzimos à reencarnação. E eu quero fazer um parêntese aqui para contar uma história que é muito interessante, que vai acontecer quando eles fazem uma visita com o irmão Teócrito a um posto que a colônia tem, numa região mais densa ainda, mais próxima à terra. Eles visitam, junto com o irmão Teócrito, esse local para uma missão muito importante. Irmão Teócrito, e aí acompanha o Olivier de Guzmán, os doutores Roberto e Carlos de Canaleiras, vão todos os coordenadores, né? Vai o irmão João lá do manicômio. Eles vão conversar com duas mulheres, no sentido de sensibilizá-las a receberem como filhos os espíritos de 2 suicidas do manicômio. Porque ele explica que, nesse caso, o suicida, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não renasce na família dele. Como ele não valorizou a família que ele teve, muitas vezes ele reencarna numa família diferente.
E no caso dos espíritos do manicômio, como eles estão muito afetados, eles vão renascer em situação muito delicada, muito difícil, doentes, complicados, né? Então precisa se sensibilizar se o casal, a mãe que vai receber esse espírito, vejam bem, é um espírito que não tem vinculação afetiva com ela. Mas eles identificam entre aqueles que têm resgates de erros do passado, que precisam passar por aquele tipo de necessidade, eles identificam esses casos e sensibilizam para que isso aconteça. E aí os nossos aprendizes eles são convidados a participarem dessa visita. E Camilo, quando conta, ele diz que a conversa foi feita numa sala, portas fechadas, que eles não puderam participar, mas que 30 anos depois, ele soube em detalhes o que aconteceu, justamente porque era o momento em que ele estava ditando o livro, a Ivone. Então, por questões de aprendizado, os espíritos disseram a ele como é que se passou tudo naquele dia. E aí ele conta que era um casal jovem, 18 anos, recém-casados, da Ilha da Madeira, de Portugal. E esse casal, ele foi chamado durante o sono, enquanto dormiam, para uma conversa com o irmão Teócrito e esses outros benfeitores. Além do casal, uma mulher brasileira, do Nordeste brasileiro, de uma região de muita pobreza, e essa mulher ela era sozinha, ela teria o filho sozinha. E quando eles chegam e eles entram para a conversa, Camilo diz que só ouve os gritos, o choro, as negações. E depois, quando ele relata a conversa, os benfeitores tentam mostrar a importância deles receberem, aquelas duas famílias receberem esses dois espíritos, que também são levados no momento da conversa, completamente alheios ao que estava acontecendo. E a jovem, que era recém-casada, diz assim: não, mas eu não quero um filho doente. Eu e meu marido queremos ter muitos filhos. Inclusive, queremos logo um primeiro filho. Mas queremos um bebê saudável, rosado, bonito. Queremos um filho doente. Como vamos lidar com isso? E a vergonha diante da família? Não é? Não aceito, não quero. A outra se revoltava e dizia: não quero, não aceito, não quero filho doente, não posso. E elas insistiam em negar, e os benfeitores trabalhando e mostrando a necessidade, até que, por fim, ele diz assim: é preciso que vocês conheçam o passado, o que vocês fizeram, para que vocês entendam por que é importante que vocês recebam esses espíritos. E aí é revelado o passado espiritual daquele casal e daquela jovem mulher, e eles realmente percebem que eles tinham muitos débitos, né? Quando aquilo começa a voltar, ela diz: não é possível, eu não fiz isso, não é possível. E começa a chorar, e realmente se convencem que receber aquele espírito era uma forma de lidar com aquele passado horrível que eles tinham se envolvido, né? De crimes, de atos reprováveis. Então é muito bonito isso, porque os benfeitores eles se preocupam com aqueles que não podem cuidar de si, providenciando uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. E dando a oportunidade também daqueles que precisam resgatar os erros do passado, de assumirem compromissos que vão ajudá-los, não é, nesse resgate. Muito bem. Então, nós voltamos lá para o manicômio, que é justamente onde ficam esses espíritos, aguardando essa oportunidade de reencarnação. No dia seguinte, eles iam, então, visitar um outro departamento, que era justamente o isolamento. E lá no isolamento estava o Jerônimo. E aí eles ficam felizes, porque eles vão poder rever o amigo Jerônimo. Quando eles chegam lá, já logo eles perguntam, né, ao seu diretor, o padre Santarém, Miguel de Santarém, né? E logo que ele pergunta, ele diz assim: onde está o nosso amigo Jerônimo? E ele diz: já mandei chamar. Fico feliz que vocês se lembrem do amigo, que venham visitá-lo. Isso é um dever cristão, é uma caridade que fazemos, não é? E eu tenho certeza que Jerônimo também ficará feliz com a visita de vocês. E aí, quando Jerônimo chega, ele se emociona com os amigos ali, preocupados com ele. E Camilo logo pergunta:
Camilo logo diz a ele assim: mas Jerônimo, e como está a família? O que houve? O que aconteceu com Margaridinha? Porque eles sabiam de tudo que tinha acontecido antes, né? Aí Jerônimo diz assim: com a graça de Deus e com a ajuda de Maria de Nazaré, os meus filhos estão bem e estão encaminhados. E eles ficam surpresos e dizem: mas nos conte, como foi isso? E aí Jerônimo começa a narrar como aconteceu o socorro a Margarida e a Albino, que é o filho que estava preso. Vamos primeiro ao caso da Margarida. Margarida estava então vivendo naquela região portuária, no meio de um antro de prostituição, e veio ordem superior de Maria. Vejam mais uma vez o poder da prece. Jerônimo conta que depois que ele retornou da visita infeliz que ele fez aos seus e foi para o isolamento, num determinado dia, naquele momento das 18 horas, que é o momento da prece na colônia, ele estava num recanto, num jardim, num gramado, e ele se recolhe ali, e naquele momento ele entra em prece, e ele diz que ele nunca fez uma prece tão sublime, tão tocada com o coração. É um momento em que ele se dirige à mãe de Jesus, e ele pede a ela, que sendo mãe, que o ajudasse, que cuidasse da filha, que tinha sido vítima da loucura dele, que cuidasse do filho, que também tinha sido vítima da sua loucura. Então ele pede a Maria e diz: você, Maria, que é a mãe de todos nós, me ajuda, cuida dos meus filhos. E naquele momento, a prece chega a Maria, e Maria vai olhar o caso, e vem a ordem do mais alto, que era o momento de ajudar aqueles dois espíritos. E aí Margarida é a primeira, o relato de auxílio. Os benfeitores então se dirigem ao local onde ela estava, um antro de perdição. Eles dizem que quando entram naquele local, um local onde os homens bêbados, debochados, a tratavam com falta de respeito, e ela sofria muito, ela chorava muito, porque ela não queria estar ali. Ela sofria muito naquele ambiente, mas ela não conseguia ver saída. Ela era sozinha, ela não tinha ninguém por ela. Totalmente miserável. E eles então pensam, qual a estratégia que nós vamos usar para conseguir tirá-la daqui? Não é? E aí tem um dos espíritos que faz parte da caravana dos benfeitores, que é um espírito que está com eles há menos tempo e que tinha sido um antigo obsessor, que conhecia técnicas de obsessão. Não é? E ele diz assim: fulano, então venha cá. Nós precisamos fazer com que ela sofra um tipo de uma síncope, que ela fique desacordada, que ela pareça que está tendo um ataque convulsivo. Aí ele diz: eu faço. E aí ele se enrola inicialmente as pernas dela na região dos joelhos, ela começa a se sentir, não tem mais firmeza, começa a querer cair. De repente ele se abraça ao tronco dela e provoca toda uma perturbação no sistema nervoso da moça, que de repente cai, como se estivesse sofrendo uma convulsão terrível, um ataque epilético. E os homens, quando veem aquilo, começam a olhar e dizem assim: não é possível, o que está acontecendo com essa mulher? E aí um dos benfeitores chega e diz assim: olha, ela vai morrer, e a responsabilidade vai ser de vocês. E aí ele diz assim: olha, nós precisamos chamar o médico. Ela pode morrer, e se ela morrer, nós seremos culpados? Vamos chamar o médico. Aí alguém diz assim: devemos chamar a polícia? Os benfeitores dizem: não queremos ela presa. Queremos ela internada num hospital. Precisamos trazer um médico. E eles influenciam um médico para que o médico chegue no local e diga: ela precisa ser internada com urgência. E a leva para o hospital. E aí eles dizem: é necessário que ela fique alguns dias em coma, para que o espírito possa ser levado para um departamento na colônia, para que a gente possa trabalhar com ela. E assim é feito. Ela é internada. Enquanto o corpo está ali em coma, ela acorda na colônia espiritual. E quando ela se vê ali naquele local, cercada de espíritos amigos, benfeitores, ela pensa que ela está no paraíso. E aí eles conversam com ela.
e dizem: minha filha, o seu sofrimento chegou ao fim. Você precisa mudar de vida. Você não vai ficar mais nesse lugar. E ela diz: mas como? Como eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Eu tenho a minha irmã que mora numa outra cidade, em Coimbra, mas como é que eu vou fazer para chegar lá? E ele diz: tudo vai se ajeitar. Tenha confiança. Então, nesse período em que ela fica apartada do corpo, vivendo ali naquele departamento da colônia, ela tem uma noção de Jesus, ela é evangelizada, ela conhece a realidade ali, né, uma realidade diferente daquilo que ela tinha conhecido até então, e ela se fortalece para enfrentar os novos dias que virão para ela. Até que, por fim, chega o momento em que ela deve despertar no corpo, e assim acontece. E quando ela desperta, ela traz esse sentimento. Ela não se lembra lucidamente, mas ela traz aquele sentimento de bem-estar e de esperança de que alguma coisa boa vai acontecer e que ela vai conseguir mudar de vida. Quando ela é levada para a enfermaria, ela divide a enfermaria com outras mulheres, na maioria senhoras idosas, muito doentes. E quando ela retorna, ela começa a chorar e começa a pensar: meu Deus, e agora, quando eu receber alta do hospital, o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. E aí as mulheres dizem para ela: mas minha filha, você não tem uma família, você não tem ninguém? Olha, eu tenho minha irmã, mas a minha irmã está em outra cidade, eu não tenho dinheiro para ir até lá. Eu preciso arranjar o dinheiro para ir até a minha irmã. Porque, na verdade, Margarida e Albino, eles tinham duas outras irmãs mais velhas que tinham conseguido se casar e formar família. Os dois mais jovens foram os mais afetados pelo suicídio do pai. E aí, nesse momento, aquelas mulheres ficam sensibilizadas com o caso e elas se cotizam e dizem: olha, eu não tenho muito, mas o que eu tiver eu vou te ajudar. E uma dá um pouco e a outra dá um pouco e, de repente, elas conseguem o valor da passagem e ela vai, então, ao encontro da irmã. E quando ela finalmente encontra a irmã fica muito feliz com a chegada dela e diz assim: minha irmã, eu pensei que eu nunca mais te veria. E ela fala: eu precisava vir, eu precisava de uma chance de mudar de vida e Deus me deu essa oportunidade. E a irmã diz assim: e você está com sorte, porque no hotel que eu trabalho surgiu uma vaga de arrumadeira. Então eu vou te apresentar e eu vou te levar. Olha só, né, gente? Por acaso, surgiu lá uma vaga de arrumadeira, né? E ela chega e começa a trabalhar. Era uma moça jovem, disposta. Ela tinha um bom coração. E quando ela começa a trabalhar, ela começa a servir uma família de portugueses que viviam no Brasil e que retornavam a Portugal a passeio para visitar a família. E essa família estava hospedada naquele hotel. E a família se encanta com Margarida, com a prestatividade dela, com a forma como ela atendia, né, a gentileza. E a família, então, faz um convite: você não quer ir conosco para o Brasil? Viver no Brasil. E ela conversa então com a irmã diz a ela: minha irmã, eu penso que é algo bom. Essa é uma família boa, é uma família bem conceituada, eles poderão ajudá-la, eles te tratam bem. Eu penso que você deve então recomeçar a sua vida no Brasil. E assim é feito, ela vem ao Brasil com essa família. E Camilo então diz assim: mas para o Brasil, né? Era necessário? E eles dizem: sim, o Brasil daria a ela essa oportunidade de recomeçar uma nova vida. Né? Ao contato com esse povo brasileiro, com esse povo acolhedor, ela teria essa oportunidade de recomeçar a vida. Muito bem. E Albino? Albino também foi socorrido. Albino estava na prisão e quem cuidava lá, o carcereiro, era Fernando, um médium espírita. E Fernando, conversando com Albino, ele fica sabendo da história do rapaz e ele diz assim: você também é vítima, você não é ruim. E Fernando então começa a ajudá-lo. E ele então conhece o Evangelho de Jesus, ele conhece o Espiritismo. E Fernando, que tinha relacionamentos, inclusive com a coroa, pede o indulto da rainha. E Fernando é, por fim, liberto depois de algum tempo. É dada a ele uma nova oportunidade. E ele é levado para uma nova oportunidade vivendo na África, em Moçambique. Aí Camilo diz assim: mas Moçambique?
na África. Por que não leva o rapaz para o Brasil também? Né? Afinal de contas, o Brasil é onde os portugueses gostam de viver e tal. Aí os espíritos dizem assim, não, para ele o Brasil não seria bom. Terra de muitas facilidades. Ele precisa lidar com a dureza. E aí ele vai para a África. Né? E eles ficam felizes, sabendo dessas notícias de Jerônimo. E no dia seguinte, eles vão visitar o último departamento, que é o departamento da reencarnação. E no departamento da reencarnação, eles ficam maravilhados, né? Porque eles acompanham todo o processo, desde o momento em que é feito o recolhimento, que é quando a pessoa ingressa naquele departamento para se preparar para uma nova reencarnação, até todo o planejamento da reencarnação. E é interessante que ele vai mostrando nos diversos departamentos, inclusive com protótipos, com esculturas que mostram o corpo que a pessoa tinha antes da desencarnação pelo suicídio, como que ficou o corpo depois do suicídio e como vai ficar na futura reencarnação. Isso, gente, tudo aqui, né? 8D, como o Felipe falou. Tudo aqui, né? Para ver, pegar, sentir, cheirar, tudo aqui. Eles conseguem visualizar. Eles ficam encantados com a organização daquele departamento. Depois disso, eles são informados que eles voltarão à Terra. Que eles passaram um período na Terra, um período de aprendizado para eles, e eles então retornam a Portugal. E quando eu digo eles, lembrando, né? Jerônimo já não estava mais nesse grupo. Jerônimo tinha saído, eram os outros 4. E quando eles chegam a Portugal, eles ficam meio perdidos, porque eles já não faziam mais parte ali daquela comunidade. Eles ficam pensando, bom, e agora, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? A casa já não existia mais. Belarmino visita a casa onde vivia, a mãe já havia desencarnado, não existia mais ninguém na casa. Camilo volta à sua casa, não existe mais ninguém na casa. Para onde nós vamos? Aí eles se lembram do Fernando, que é o médium, amigo. E eles vão até a casa do Fernando. E chegando lá, o Camilo tem uma ideia fantástica. Ele diz assim, eu já sei o que nós vamos fazer. Nós precisamos contar para as pessoas que a morte não existe, que nós continuamos vivos. E Fernando vai nos ajudar. E Fernando diz, eu ajudo, vamos. Então, Fernando, eu quero começar escrevendo para os meus amigos. Eles vão me reconhecer pelo estilo. E aí Camilo começa a escrever para os amigos, por meio da psicografia de Fernando. Só que ele fica muito decepcionado. Porque as pessoas, é claro, na sua maioria dizem assim, que absurdo, esse não é o estilo de Camilo. Imagina se ele escreveria desse jeito. E aí, é claro que o médium, né, passa por grandes constrangimentos e ele fica muito decepcionado, porque ele imaginava que os amigos o reconheceriam. E isso não acontece. E as pessoas não aceitam. E eles tentam e nada acontece. Aí eles estão muito desmotivados e Fernando diz assim, por que vocês não tentam o Brasil? O Brasil tem muito médium. O Brasil é uma terra fértil para isso. Aí eles acham bom, vamos para o Brasil. Só que chegando no Brasil, da mesma forma, não era fácil. Primeiro, achar um médium para fazer o trabalho. Segundo, achar pessoas que se interessassem pelo que eles tinham a dizer. E aí eles estão num momento assim muito desanimados e vem visitá-los em espírito Fernando, o médium, o amigo. Enquanto o corpo dormia lá em Portugal, ele vem visitar ali os amigos espíritos e diz assim, meus amigos, por que não direcionar para outro lado a ajuda de vocês? Por que não fazer a caridade? Mas como? Por que não visitar os doentes nos hospitais? Por que não visitar as pessoas que sofrem? Levando essa mensagem, influenciando para o bem, livrando do suicídio. Se não querem por meio da escrita, por que não por meio da influenciação? E assim eles começam. Eles se empolgam com esse trabalho de visitas a hospitais, a asilos. E aí Camilo começa a sair pelas ruas, identificando pessoas que precisam ser ajudadas. E eles começam a fazer esse trabalho em várias regiões do Brasil, em regiões muito pobres do sertão. E eles se encantam com esse trabalho. E é a época que, por indicação de irmão Teócrito, eles têm contato com Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio,
que muitos ajudam, muitos os orientam, muitos auxiliam. E eles fazem, então, esse trabalho por um longo tempo. Até que chega um momento em que eles são convidados para retornar à colônia. Lá, eles são informados que Jerônimo, o amigo, estava em vias de reencarnar, tinha decidido por uma nova reencarnação, e eles são convidados, então, para uma reunião, onde é dito, é chegado o momento de vocês decidirem. O que é que vocês querem para o futuro? Vocês pretendem permanecer aqui na colônia, trabalhando, ajudando, aprendendo? Vocês pretendem seguir adiante, prosseguindo os estudos em níveis mais avançados? Ou vocês pretendem reencarnar? Vocês podem escolher. E aí, Mário resolve reencarnar, porque Mário se sentia muito culpado com relação à morte de Eulina, não é? Mas Camilo, Belarmino e João, eles resolvem prosseguir nos estudos. E é o momento em que eles vão se despedir dos amigos ali, daquela região em que eles estavam. E o futuro, quem vai contar para nós é a Carmen, depois do almoço, né? O que acontece quando eles vão para a universidade? Porque eles vão, gente, para a cidade universitária, que é tudo de bom. Memórias de um Suicida, então, é esse livro que nos encanta. Que nos encanta. Que a gente possamos nos debruçar sobre esse livro. E que possamos propagar aos quatro ventos que a morte não existe. Que viver vale a pena. Que viver é uma dádiva. Que Jesus possa nos abençoar nessa tarefa. Muito obrigada pela atenção de vocês.